começar agora mais uma aula aqui na Academia Daus e essa aula vai ser a aula onde nós vamos aprender a cobrir todo o nosso bolo de chantilly. Por quê? É muito importante que você faça toda essa cobertura antes de começar a sua decoração. E nessa aula nós também vamos aprender a fazer aquelas quinas belíssimas, né? Bem retinhas. É aqui que a gente vai aprender. Na aula anterior, eu te expliquei como montar um bolo, como colocar o recheio, cobertura, tudinho, estruturar um bolo para ser confeitado. Se você pulou essa aula, volta, assiste rapidinho, porque é super importante, tá bom? Bom, para cobrir esse bolo, nós precisamos de uma estrela, né, gente? E a estrela aqui é o Chantilly Daus. Para você que não está sabendo, chegou por aqui agora, o Chantilly Daus é o mesmo Chantilly Ourolac. Ele, porém, está com uma roupa nova, com uma cara nova, tá lindão para vocês, tá? E modéstia à parte, ele vem arrasando aí no mercado com as confeiteiras. E ele tem um motivo para isso, viu? É muito fácil de trabalhar com o Chantilly Daus, muito fácil. O primeiro ponto que você deve observar sempre é deixar o seu chantilly em temperatura de geladeira, então você tem que estar com ele de 5 a 8 graus, tá? E aí, o segundo ponto super importante que foi falado na aula do chefe Matheus, se você não viu, volta aí um pouquinho para você assistir, porque é super importante, é você observar se ele está líquido, uniforme, se não tem nenhuma gordura separada. É muito importante você observar isso para você saber se o seu produto está 100% para você ter aqui no final um bolo espatulado de qualidade com um produto de qualidade para fazer a cobertura do seu bolo, tá? Então é isso. Bom, visto isso, o meu aqui ele já está entre essa temperatura, nós vamos colocar na batedeira. E vamos colocar ele para bater em velocidade média, tá? E aí é só deixar ele aqui no tempo dele, que ele vai ficar homogêneo. E aí nós vamos ver o ponto, se ele tá no pico duro, que é o que a gente precisa para poder espatular o nosso bolo, tá? Chantilly pronto e tá lindo, gente. Olha só o ponto desse chantilly. Pico duro, tá lindo, não tá cheio de bolhas. Importante, tá? É importante você bater em velocidade média, tá? O chefe Matheus falou lá na aula dele. Por quê? Porque senão você vai encher o seu chantilly de bolhas, de ar, e aí não vai ser legal, tá bom? Então, para que ele fique no ponto certo, na consistência certa, ó, é importante você bater ele bem devagar no tempo dele, tá? Bom, agora nós vamos falar sobre os utensílios que você tem para você poder espatular o seu bolo, tá? Então a gente tem aqui essa espátula, eu gosto muito dessa daqui que é reta, tá? Então você tem ela para você começar a colocar o chantilly aqui, eu vou fazendo, vocês vão vendo. Tenho também essas pequenininhas aqui que eu gosto bastante. E também a gente vai finalizar e eu vou falar um pouco mais sobre as espátulas de ranhuras que tem hoje no mercado. É uma tendência e olha, é uma mão na roda para quem está começando, tá? Para quem ainda não tem muita habilidade, essas espátulas são sensacionais. A gente vai trabalhar com elas para vocês acompanharem de pertinho, tá bom? Então vou tirar aqui o meu acetato. Ó, agora nós vamos retirar aqui o nosso acetato, tá? Com cuidado pra gente não perder nenhum recheio, não perder nada. Então eu vou passando aqui, ó, a espátula em volta, rodando a boleira que ele vai soltando, tá vendo? Ó, só ir passando mesmo assim, ó. Pronto. Vamos tirar esse aqui. Ó, vamos passar aqui só mesmo para dar aquela uniformizada aqui no bolo. Esse bolo aqui é um bolo pão de ló, ó, super fofo e que não tem problema nenhum
de você montar aqui, estruturar ele com essa quantidade de recheios, tá bom? Depois de você igualar todo ele, passar a espátula aqui, tirar os excessos de recheio, nós vamos começar a cobrir o nosso bolo. E aí é importante, gente, olha isso aqui, que lindo! Olha a textura, olha a cor, esse branco neve tá lindo, você não precisa colocar nenhum corante branco, a estrutura dele tá boa, tá perfeito, tá? E aí nós vamos fazer o quê? Vamos passar primeiro uma camada para selar. Ayla, mas como assim selar? Para selar esses pedacinhos de bolo que fica caindo, para depois, quando a gente for realmente cobrir aqui o nosso bolo, esses pedacinhos de bolo não ficarem aparecendo, não ficarem estragando mesmo a sua decoração, tá? Então essa primeira selada aqui, pode mesmo só cobrir aqui, ó. Aí, neste momento, sim, os pedacinhos de bolo vão aparecer. A gente também vai cobrir os buraquinhos, as imperfeições, tá? Ah, super importante isso aqui. Quando você for fazer esse processo, é muito importante que você pegue um pouco de chantilly em um bowl separado para você ir fazendo isso. Por quê? Porque agora eu vou, ó, tá suja a minha espátula aqui, tá vendo? Ela tá suja de bolo e eu vou já colocar ela aqui porque esse pouquinho de chantilly eu vou usar realmente só para selar o meu bolo, tá bom? Gente, quando vocês forem trabalhar na casa de vocês, é muito importante que vocês trabalhem num lugar que seja fresco, tá bom? A base do chantilly é gordura, então se você trabalhar num lugar muito quente, colocar o seu chantilly para bater numa batedeira do lado de um forno, não é legal, tá bom? Então tem que tomar esses cuidados. Para quê? Para facilitar o seu trabalho, porque senão começa a virar aquela meleca, começa a dar tudo errado, e aí a gente já quer até desistir, né? Sendo que são só detalhes, tá? Então, uma cozinha sempre fresca e distância de coisas muito quentes, tá bom? Ó, esse primeiro momento aqui é só mesmo pra gente tirar essas bolinhas, né? Esses pedacinhos de bolo. Ó. Feito isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos limpar a nossa espátula, tá? Essa espátula que vocês encontram em casa de confeitaria também facilmente, tá? E aí agora nós vamos começar a cobrir o bolo e fazer as quinas perfeitas aqui. Vocês estão vendo que ele estava cheio de imperfeição e a gente deu só uma alinhada nele aqui, tá? Uma selada. Agora, como eu vou só cobrir ele de branco, tudo bem eu usar ele aqui direto do bowl mesmo da batedeira, tá? E esse branco tá lindo, né? Fala sério. Ó, eu começo cobrindo o meu bolo sempre da parte de cima. É importante você ter uma boleira aí que te ajude aqui, ó, a manusear ele com facilidade. E uma espátula limpa, bem limpinha, tá bom? Qualquer coisa também pode ter aí do lado um bolzinho com água, com um Perfex ou um papel toalha, tá bom? Eu vou começar com essa espátula aqui que eu tenho facilidade, tá? Mas no mercado você vai encontrar para alisar o bolo esse tipo de espátula aqui, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês por que ela tem essa pontinha aqui. Por quê? Caso você... Aqui no caso eu tô usando um suplá que é reto, então eu vou usar essa parte e vou alisar ele depois que eu cobrir todo ele. Se eu estivesse com esse bolo em uma boleira que tem alguma bordinha, um prato que tem uma bordinha, você vira e aí você vai conseguir usar, porque geralmente a bordinha do prato, né, vai ter essa alturinha aqui, então aí você usa ela desse lado que vai te servir, vai te ajudar. Tem também no mercado outras espátulas para espatular bolo aqui, que são parecidas com essa, só que de alumínio. Também são muito, muito boas, tá? Mas nesse primeiro momento aqui, onde a gente só vai espalhar o chantilly, eu gosto muito dessas aqui, então fico
eu indico essa daqui para vocês. E, gente, olha só que lindo esse chantilly. Liso, muito bem estruturado. Olha só, muito lindo. Espalhei aqui em cima, tá? Procura espalhar, já vou aqui procurar espalhar uma quantidade que não deixe ele muito torto para eu alinhar depois, tá bom? Então, viu que faltou um pouquinho em algum lugar? Já coloca um pouquinho mais. Uma coisa importante aqui nesse momento. Não ridica chantilly aqui, tá, gente? Principalmente se vocês forem trabalhar com as espátulas que têm ranhuras. Por quê? Você precisa de uma camada um pouco mais grossa, para quando a espátula for entrar e fazer o desenho, como essa daqui, por exemplo, ó. Olha só. Quando ela for entrar para fazer o desenho, você precisa ter essa camada aqui de chantilly, porque senão ela vai chegar no bolo, né? Essas pontinhas vão chegar no bolo e vai acabar tirando o bolo para fora, tá bom? Então vamos lá. Para passar nas laterais, coloquei aqui na minha espátula o nosso chantilly maravilhoso Dow's, ele tem estabilidade, então posso trabalhar aqui com a espátula. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou começar a espalhar. Não deixa aparecer a sua espátula aqui, ó. Tá vendo que aqui tá aparecendo espátula? Não deixa aparecer. Sempre tem que ter chantilly na sua espátula, tá? Nesse momento aqui. Pra gente não pegar bolo e não puxar bolo pra fora e fazer aquela mistureba toda, não. Esse bolo vai ser branquinho de chantilly mesmo, tá? Então, ó, vai colocando. E o movimento é treino, gente, treino. Uma coisa muito importante para vocês saberem, tá? Quando a gente está muito inseguro para fazer um bolo, para fazer alguma coisa, é porque falta conhecimento. E se falta conhecimento, falta treino, falta você pegar habilidade naquilo. Por quê? Conhecimento te leva a treinar e que te traz segurança. Então sempre fica treinando em casa. Compra isopor, por exemplo, compra chantilly Dow's e vai treinando, vai treinando. O movimento é esse aqui, ó, ó. Esse movimento aqui que você vai fazendo com a sua mão, tá bom? E aí você vai espalhando o chantilly e rodando a boleira, tá bom? Ó, e aqui você vai tampando os buracos. Não se preocupe em ter padrão agora, não precisa. Só vai preenchendo mesmo. Agorinha a gente vai vir alisando ele, tirando todo o excesso. Incrível a estabilidade, a cor desse chantilly. Eu nem vou falar do sabor, né? Que eu já dei uma passadinha aqui de dedo. E é incrível, gente. Muito bom mesmo. Você não precisa ficar hidratando o chantilly, agregando ingrediente que não faz sentido, tá? É só o chantilly mesmo. Então, ó, tampei bem os buracos. Vou olhar aqui certinho. Agora é o momento em que eu vou tirar o primeiro excesso do meu bolo, ainda com essa espátula, tá? Limpa, que é super importante. E aí a gente vai tirar aqui, ó, o primeiro excesso. Pra quê? Pra gente perceber se tem lugares que precisa de uma camada a mais, porque essa camada tem que ser grossa, se lembrem disso. Ó, aqui, por exemplo, ó, vou mostrar pra vocês. Se eu entro com a espátula de ranhuras aqui neste local, ó, você vai perceber que aqui, ó, já tá quase chegando no bolo, tá vendo? Então, não é o suficiente, tem que ter uma camada grossa de chantilly, tá bom? Então, a gente vai colocar mais um pouquinho ali. Ó. Pronto. Tiramos o primeiro excesso do nosso bolo. Nós vamos entrar com a espátula lisa, tá? Pra gente
alisar esse bolo e fazer uma quina perfeitamente.